Nessa altura do campeonato, você já deve estar sabendo das nuvens de gafanhotos na África, América do Sul, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, e a gente morrendo de medo disso chegar no Brasil. Meu Deus do céu, coronavírus, praga de gafanhoto, o que está acontecendo? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Praga de gafanhoto é uma coisa recente ou já existe há muito tempo? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, foi uma praga do Egito, a 8ª praga do Egito foram gafanhotos. Então não é uma coisa recente, já é muito antigo. Mas o que pode estar acontecendo? Apareceu na África, apareceu na Argentina, no Paraguai, ela está ficando com maior frequência? E se está, por quê? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Os gafanhotos são considerados uma praga, mas o que é uma praga? É aquilo que é indesejado pelo humano, porque causa danos. Por exemplo, a gente pode ter muitos gafanhotos e esses aí que estão aparecendo, eles são polífagos, eles comem vários tipos de planta, porque assim, tem vários insetos que comem só um tipo de planta. Aí, se por acaso essa planta acaba, ele acaba diminuindo também e pronto. Agora, esse gafanhoto não. Ele tem espalhado por aí e ele come o que ele vê pela frente. Isso daí faz com que ele coma tudo de um lugar, ficou sem comida, ele migra para outro lugar, come também, ele é polífago. Então, ele é indesejado. Ele tem causado prejuízos, danos para nós. Vamos entender melhor num gráfico a classificação de pragas. Para te explicar isso, eu vou usar um gráfico. Nesse gráfico aqui a gente tem o equilíbrio da abundância. Então pensa assim, o tempo está passando e eu vou te mostrar o número de indivíduos de uma espécie ao longo desse tempo. Também tem uma parte aqui do gráfico que mostra pra gente o nível econômico do dano, chamado de NED. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, você tem uma plantação e seu lucro nessa plantação é de R$1.000 por mês. Aí alguns insetos começam a comer parte da sua plantação. Você começa a ter menos lucro. Então existe um nível econômico do dano. Você perdeu dinheiro. Quanto maior o nível econômico do dano, maior está sendo o prejuízo. Então é legal a gente pensar nisso. Vou te mostrar primeiro uma espécie então que não é uma praga. Uma espécie que não é uma praga, ela vai aqui ó, flutuando no seu equilíbrio da abundância sem atingir o nível econômico do dano. Mas algumas espécies, infelizmente, elas podem aumentar muito e atingirem o nível econômico do dano, trazendo assim prejuízo. Essas espécies que atingem esse nível econômico do dano são pragas. As que não atingem não são pragas. 67 mil espécies diferentes têm o potencial de ser praga. Elas se alimentam de lavouras. 9 mil delas são insetos. E qual que é o inseto da vez? O gafanhoto. 2 espécies em destaque, uma para a África, uma para a América do Sul. A da África é a Esquitoceira gregária e a da América do Sul, Esquitoceira cancellata. Essas espécies têm dado trabalho pra caramba pra gente. A Esquitoceira cancellata é encontrada na América do Sul subtropical e ela tem um polimorfismo. O que é isso? Vamos entender as fases de vida aí do gafanhoto para entender também o que é polimorfismo. Tudo começa com um ovo. Aí esse ovo eclode e vira uma ninfa. O que é uma ninfa? Aquilo que ainda não está pronto. Então o gafanhoto novinho, ninfa, ele por acaso não tem asas ainda. Ele vai desenvolver depois no adulto, o adulto tem asa. Essas são as fases. Quando a gente fala do polimorfismo é porque existem diferentes possibilidades. A possibilidade mais comum é que esse gafanhoto tenha uma vida solitária, que ele fique sozinho por aí e só encontre outros gafanhotos na época da reprodução, tudo mais assim. Mas se por acaso esse gafanhoto encontrar condições ideais, adequadas, muito recurso, ele por acaso tende a viver agregado, tende a viver em grupos. Mas quando que isso acontece e por que isso acontece? O que é recurso? É tudo aquilo que quando consumido fica indisponível para o outro. Por exemplo, eu estou tomando um café, eu vou tomar meu café. Ao acabar meu café, ele está indisponível a qualquer pessoa que queira tomá-lo. Então isso é um recurso, diferente, por exemplo, das condições do ambiente, como temperatura, pH, são importantes, mas não são consumidos. Daí, o recurso disponível para os gafanhotos é muito importante para que eles possam multiplicar pra caramba. Caso o recurso fique escasso, a tendência seria uma competição e essa competição diminuiria a população. Mas tem muito recurso, eles vão multiplicando e a população se eleva. Vamos imaginar agora que existem muitos ovos no ambiente. Normalmente, não são todos os ovos que vão dar certo, todos que vão eclodir. Isso acontece com todas as espécies. Todas as espécies têm um potencial incrível de multiplicação. Todas elas têm. Se essa planta que está aqui do meu lado atingisse seu potencial máximo, ela ia dominar o mundo. Se as lombrigas atingissem o seu potencial máximo, iriam dominar o mundo. Se os gafanhotos atingirem seu potencial máximo, eles vão dominar o mundo.
Então, de todos os ovos que existem no ambiente, que foram colocados numa outra geração, alguns iriam eclodir e outros não. Mas, de repente, uma chuva muito intensa, grandes quantidades em regiões diferentes, pode aumentar bastante a umidade do ambiente e isso favorece a eclosão de vários de uma vez só. E se eles nascessem num ambiente pobre em recursos, iriam competir e alguns iriam morrer. Mas a chuva também trouxe muitos recursos. Então agora eles estão todos juntos e cheios de alimento. Começam então a andar em bloco, andar em massa, as ninfas andam juntas e depois os adultos também andam. E eles vão comendo, tudo tá a ver pela frente. E depois que eles comeram tudo, acabou a comida e agora? Vão para outro lugar. E a capacidade de migração deles é incrível. Os adultos, para vocês terem uma ideia, eles podem deslocar 150 quilômetros em um dia. Isso explorando as massas de ar. E o melhor então, nem energia eles gastam. E falando em energia, temos observado aqui na Terra um aumento da temperatura global. E esses insetos usam o aumento da temperatura a seu favor. Você, por acaso, se encostar a mão no seu braço assim, na sua cabeça, você está quentinho. Você produz calor, você é endotérmico. Já esses gafanhotos são ectotérmicos, dependem do calor que vem do ambiente. Daí então, se vem mais calor, eles conseguem ficar mais aquecidos. Se eles ficam mais aquecidos, eles ficam mais rápidos, mais ativos e ficam com mais fome também. Sabendo então que alguns gafanhotos vivem isolados e outros vivem juntos com outros gafanhotos, na forma gregária, vamos perceber as principais diferenças e nas consequências também dessas diferenças. O hábito gregário muda completamente o gafanhoto. Quando ele é solitário, ele é marrom rajado. E quando por acaso ele começa a viver em grupos, fica gregário, gregarismo é o comportamento de viver junto, andar junto. Ele fica amarelo brilhante. E além disso, outras coisas mudam, como hormônios, neurotransmissores. Então eles ficam mais sociáveis para um conseguir suportar o outro, já que eles têm que conviver. Eles queriam viver sozinhos, mas já que não dá, eles têm que conviver e liberam inclusive neurotransmissores. Olha que coisa maluca. Se a mudança das chuvas pode influenciar nesse hábito que antes era mais isolado, mais solitário para gregário, a gente entende que mudanças climáticas podem estar contribuindo para o aumento dessas nuvens de gafanhotos, da frequência das nuvens. Mas tem mais coisas também atrapalhando. Imagina o seguinte, a gente tem lá um ambiente natural com diversas plantas, diversos insetos, diversos anfíbios, diversos répteis, uma grande biodiversidade e uma grande complexidade de cadeias e teias alimentares. Se por acaso a gente tem uma plantação, uma monocultura, a diversidade de espécies é baixa pra caramba. Isso daí favorece quem consegue sobreviver e comer aquele tipo de planta, que no caso é o gafanhoto, polífago, come tudo que aparece na frente. E além disso, eles têm usado inseticidas, eles têm usado fungicidas, bactericidas, para poder matar todo mundo que está ali, porque eles querem só a plantação. Mas aí, esses fungos que por acaso estão morrendo, eles ajudavam a controlar a população de gafanhotos, que sem os fungos começa a multiplicar mais. Lembra daquela história que as populações têm como dominar o mundo? O que ajuda o gafanhoto a não dominar o mundo são esses fungos, são bactérias e são os predadores deles, os anfíbios, por exemplo. Só que aí, você imagina uma coisa. Se uma planta é contaminada por um agrotóxico, o gafanhoto vai lá e come a planta. Ele também é contaminado pelo agrotóxico. Daí vem um anfíbio e come o gafanhoto. E também é contaminado pelo agrotóxico. Quem você acha que vai ter mais agrotóxico acumulado em seu corpo? A planta, o gafanhoto ou o anfíbio? Se você respondeu anfíbio, você acertou. Por quê? Porque o anfíbio, ao longo da vida dele, ele não come um gafanhoto, ele come vários gafanhotos. Daí, esse acúmulo de agrotóxicos ao longo da cadeia alimentar, nós chamamos de bioacumulação e magnificação trófica. Bioacumulação porque agrotóxico pode ficar acumulado no ser vivo, no corpo do ser vivo. Uma bioacumulação. Magnificação trófica porque ele vai aumentando ao longo dos níveis tróficos. Daí, pense lá no anfíbio, muito agrotóxico nele. Morreu. E sem os anfíbios, os gafanhotos fazem a festa, porque não tem predador. E sem os fungos, os gafanhotos fazem a festa. Então, isso também está contribuindo para a maior frequência das nuvens de gafanhotos. Com uma pesquisa que eu fiz para gravar esse vídeo, eu consegui elevar algumas hipóteses para explicar o problema. Então, vocês percebem que nós conseguimos entender que os humanos têm uma influência negativa nesse processo. E já que nós conseguimos entender isso, podemos agir para prevenir esse tipo de situação. E no mundo de hoje, infelizmente, nós temos agido ao contrário. Nós temos desmatado cada vez mais, nós temos nos preocupado cada vez menos com a biodiversidade, nós temos investido cada vez menos em ciência. E o pior, algumas pessoas já duvidam da ciência.
Elas acreditam que elas têm razão de algumas coisas muito loucas e que a ciência é uma coisa que serve para enganá-las. Isso é uma loucura muito grande que nós temos que combater. Então, por isso, divulgar a ciência é tão importante. Ela pode nos ajudar a melhorar nossa qualidade de vida, evitar esses problemas que nós estamos tendo, para não ficar colocando a culpa em outros mundos, outras coisas que não tem nada a ver com isso. Nós somos responsáveis, sim, por vários problemas. E num mundo que nós encontramos 850 mil pessoas, aproximadamente, que não têm uma alimentação satisfatória para serem saudáveis, nós termos pragas que consomem parte do alimento que plantamos pode ser um problema extremamente grave. Mais uma vez, é um problema desigual, um problema que afeta os que já são mais prejudicados. É sempre assim, né? Temos que lutar também contra isso. Para explicar tudo isso desse vídeo, eu usei a ecologia, que estuda a distribuição de seres vivos aqui na Terra e os fatores que determinam essa distribuição. Sabendo disso, a gente pode usar essa ciência para melhorar nossa qualidade de vida, para evitar esse tipo de problema. O segredo da vida é antecipar. Nós devemos nos antecipar aos problemas, porque sim, viveremos com muito mais qualidade e seremos mais felizes. É o que nós queremos. Beijo, galera!